FCO. Eu estive no Boa tarde, COI. meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 8 de maio de 2025, e nesse horário nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, de Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 16, Semiologia da Comunicação Mediúnica. Hoje vamos começar a estudar o item 7, Mecanismos de Conversão. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, a Francisco de Assis, aos espíritos amigos, para agradecer a oportunidade que o Pai nos concede, mais uma vez, de estarmos aqui reunidos para aprender, para crescer, né? Buscando sempre nos aprimorarmos, buscando sempre a nossa reeducação moral, que é importantíssima, para que a gente possa finalmente nos tornarmos homens de bem. A gente tem falado tanto, né, nos estudos dessa semana sobre essa questão da reeducação moral, do aprimoramento, né? Como a gente tem falado sobre isso? Quase todos os estudos, né, que a gente tem falado. Então, a gente percebe que isso não é à toa. Então, vamos pedir que Deus nos abençoe. Em especial hoje, nós pedimos, né, a Deus, a Jesus, aos Espíritos Amigos, a Francisco de Assis e a Santo Agostinho, né, que abençoe o nosso irmão que foi eleito para ser o novo Papa, o líder da Igreja Católica. Ele é um Papa agostiniano. E nós sabemos a ligação que a doutrina espírita tem com Santo Agostinho. E ele é um Papa missionário, né? Muito ligado à América Latina, esteve trabalhou no Peru, conhece o Brasil, já esteve aqui várias vezes, fala português. Então, que Deus o ilumine, porque a tarefa dele não vai ser pequena, não, é árdua. Então, que ele possa, né, colaborar com a paz. Ele falou muito de paz do primeiro discurso dele, que ele possa colaborar com essa paz mundial, com essa harmonia entre os povos, e que ele receba muita luz, né, que abra o seu coração verdadeiramente para receber todas as orientações que vêm do alto, né? O amor ao próximo, aos semelhantes, e que seja mais um, que com certeza é trabalhador de Jesus, que vem nos ajudar nessa transformação do nosso mundo, né? Para um mundo, né, mais tranquilo, para acabar com essas guerras, essa dissensão entre irmãos. Então, vamos rogar ao Pai que o abençoe, que Santo Agostinho possa iluminá-lo, possa intuí-lo, para que as suas atitudes sejam sempre atitudes voltadas para o bem e que ele seja um ótimo seguidor do Evangelho de Jesus, né? E assim, meus irmãos, pedimos a Deus também que nos abençoe, que nos ilumine, que a gente possa sempre procurar lançar as melhores vibrações no espaço, né, em torno de nós e para esse nosso irmão, que hoje está abraçando essa grande tarefa, que é ser o líder espiritual dos nossos irmãos católicos. Que Deus o abençoe e continue abençoando a todos nós. Graças a Deus. Então, vamos lá começar o nosso estudo? Mecanismos de conversão, item 7. Cada vez que precisamos comunicar nosso pensamento a alguém, temos de confrontar nossos códigos a fim de nos entendermos razoavelmente. E isso ocorre quando falamos a mesma língua, dado que raramente dois códigos são exatamente iguais. A dificuldade aumenta quando, por exemplo, quer dizer, a pessoa que recebe o nome de A fala português, B fala alemão e procura entender-se em inglês. Porque inglês é uma língua, né, vamos dizer assim, universal, né? Então, é um Brasil, uma pessoa fala português, outra pessoa fala alemão. Aí eles vão conversar,
em inglês, porque ambos falam inglês. Mas a gente percebe que vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. Tudo bem que estão falando em alemão, estão falando em inglês. Mas como é que o alemão traduz algumas palavras da língua dele para o inglês? Como é que o português, o brasileiro, né, traduz algumas palavras do português para o inglês? A gente sabe que tem palavras em português que não tem na língua portuguesa. Tem palavras em alemão que não tem na língua inglesa. Então, fica aquela confusão. Então, palavras em português que não tem no inglês e palavras em alemão que não tem no inglês, como é que vai ser isso? Como é que vai ser essa tradução? Eu vou ter que trocar as palavras por outras. E na troca é que dá a famosa confusão, muitas vezes, né? Porque uma palavra tem um significado, mas como naquela língua não existe aquela palavra, você busca outra parecida. Mas essa outra, às vezes, não quer dizer a mesma coisa. Então, dá um problema muito grande, né? Então, isso aqui, quando iniciamos o estudo de uma língua estrangeira, temos necessidade de traduzir para a nossa cada palavra lida ou ouvida. Do contrário, ficaremos sem entender o que estamos lendo ou escutando. Só com bom desenvolvimento posterior teremos condições de ler ou ouvir diretamente sem recorrer à tradução. Você quer ver uma coisa? Às vezes a pessoa diz assim, você cita uma palavra, você vai dizer assim, como é doce a vida. Traduz isso para o inglês. Como é doce a vida. Porque você está pegando a palavra doce, ou você vai dizer assim, como é açucarada a vida. Olha a complicação, não é? As expressões, como é açucarada a vida. Aí o outro vai dizer o seguinte, ué, vou botar açúcar na vida para ela ser... Não é você diz, como é açucarada a vida. Aí o outro vai dizer assim, quer dizer, eu tenho que botar açúcar na vida para ficar açucarada? Não é isso que ele está querendo dizer. Está dizendo que a vida é boa, maravilhosa. Então você usou como é açucarada a vida. Aí o outro vai dizer, mas açúcar é para botar no café. Como é que eu vou botar? Como é que eu vou traduzir isso? Que tem que botar açúcar na vida? Só com bastante. E a língua portuguesa, a gente sabe, né? É cheia dessas expressões. É cheia dessas expressões. Então, as pessoas que estudam português dizem como é difícil. Porque, e detalhe, a gente está criando neologismo toda hora. Toda hora você cria uma palavra nova. Aí quem está aqui na nossa conversa conhece as palavras. Né? Toda hora a gente cria uma palavra nova. Como é que alguém que está aprendendo a língua vai conseguir captar essas palavras que a gente cria a toda hora? Você é barraqueiro. Você é barraqueiro. E aí? Cara, barraqueiro. Ah, deve ser faz barraco. Mas faz barraco para morar. Entendeu? Porque se você diz, pô, você é um tremendo barraqueiro. O outro vai dizer, ah, a profissão dele é de fazer barraco, de madeira para morar. Aí você quer dizer, não, estou dizendo que ele é escandaloso. O que barraqueiro tem a ver com escandaloso? Ah, beleza. É porque vem de uma linha do preconceito. Entendeu? Porque quem mora em barraco eram pessoas que moravam nas favelas, que não tinham muita cultura. Entendeu a ideia? Quando a gente chama outro de barraqueiro, a gente quer dizer o quê? Você é favelado. É um tremendo preconceito. Pobre, que não tem educação, não tem classe, não é fino. Aí a gente chama de barraqueiro. Mas quem está aprendendo a língua portuguesa vai fazer né? Você vai puxar essa linha até chegar o morador lá da comunidade? Claro que não. Então ele vai ter que aprender, né? Então fica complicado, muito complicado, né? Porque a gente vive criando esse tipo de coisa. A cada dia a gente inventa uma palavra nova. E fica muito difícil, né? Então ele diz aqui, só com bom desenvolvimento posterior teremos condições de ler ou ouvir diretamente sem recorrer à tradução.
Ficamos assim com um código adicional à nossa disposição, de modo a receber informações naquela língua sobressalente. Então, você tem que ter quase que como um dicionário para essas expressões que as pessoas criam. Vamos dizer assim, o dicionário de informal, né? O dicionário informal, porque muitas dessas palavras estão no Aurélio. Algumas até já foram adotadas pelo dicionário, pelo Aurélio, mas nem todas, que a cada dia o povo está criando uma língua, uma palavra nova. A recorrer a um dos nossos esquemas habituais, ou códigos, vamos em busca de socorro na eletrônica. Aqui a gente tem que tomar cuidado, porque quando ele diz vamos em busca do socorro em eletrônica, a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito em 1984. Então, quando ele fala de eletrônica, ele não está falando da eletrônica de 2025. Tá? Então, ele diz aqui, como ficou dito no livro A Memória e o Tempo, que é um livro que o próprio Hermínio escreveu, o espírito recebe ao renascer um cassete virgem. Quem jovem hoje não sabe o que é cassete virgem. Né? Tinha do videocassete, do gravador. Então, já está garotada, vai dizer que fosse esse, né? Novinha em folha, onde vai gravar as experiências que tiver no decorrer da nova existência que se inicia. Então, esse cassete virgem é uma memória, é uma memória. Então, quando você reencarna, aquela memória, né, que registra tudo, tá, fica arquivada. E você ganha como se fosse uma memória nova, um cassete novo para você gravar ali tudo que você vai aprender naquela nova reencarnação. Tem isso aqui, ó. O espírito recebe ao renascer um cassete virgem. Hoje poderíamos dizer assim, HD ou pendrive. Não, que pendrive já está ultrapassado. Um HD, tá? É como se fosse um HD, porque tem muita gente que já fala que o pendrive eu uso, mas tem muita gente que já acha que o pendrive já era. Então, seria um HD, né? Onde vai gravar as experiências que tiver no decorrer da nova existência que se inicia. Embora memórias de todas as existências anteriores continuem preservadas no seu inconsciente, quase como, vamos dizer assim, do arquivo morto, né? Aquele arquivo lá guardadinho, que é indestrutível, ele renasce sem lembranças anteriores. Embora você tenha um arquivo com tudo que você fez, desde que você fez a conquista da razão. A pessoa vai dizer assim, mas quando eu era um Australopithecus, isso não ficou registrado? Não, isso já foi apagado. Isso já foi apagado. Já foi apagado. Qual é a vantagem de você ter lembrança de quando você foi um Australopithecus? Nenhuma. Isso já foi apagado. Agora, a partir do momento que você conquista a razão, a partir do momento que você começa a exercer o livre-arbítrio, que é o tal do livre-arbítrio, vamos dizer sinceramente assim, que é aquela pedra do nosso fato, não é? É o tal do livre-arbítrio. Porque depois que a gente conquistou esse livre-arbítrio, a gente tem que pensar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, desfazer alguma coisa. Lembra da nossa aula de ontem? Do homicídio moral? Lá no livro Sermão da Montanha, que eu convido vocês, quem quiser participar, toda quarta-feira, às 19h40, é ótimo, que a gente estuda sobre o Sermão da Montanha, né? Então, ontem o Alberto estava lembrando o tal do homicídio moral. É um problema seríssimo, né? E ele vem com livre-arbítrio. Então, é a partir daí que fica tudo registrado lá. E aí é importante. É o tal do não adianta reclamar, porque está gravado. Gravado. Não adianta, você pode não lembrar, mas que está lá gravado. Se houver oportunidade de acessar essa lembrança, vai pular a fichinha, ó. Está aqui, ó. Aí você olha, não, não é possível, não, não é possível. É possível sim.
Não há, você não pode reclamar, a não ser de si próprio. A não ser de si próprio, né? E Deus não castiga ninguém. É a tua própria consciência que te delata. Então ele diz aqui, né? Nós já nascemos como, quase como desmemoriados. A gente ganha uma memória em branco, mas o que ficou para trás não desapareceu, não. Você não começa do zero, tá lá, guardadinho. Mas nessa encarnação, ela tem que vir em branco. Por isso, na fase infantil, ele, o espírito, se deixa guiar docilmente pelos instintos. Embora, como espírito, tenha consciência de tudo, porque quando ele desdobra do corpo e vai para o espiritual, aí ele tem lembrança de tudo. Voltou para o corpo, esquece tudo. Mas como a gente vai para o plano espiritual toda noite, toda noite, todo mundo dorme. Deus é a minha capacidade de dormir. Toda noite apagou a luz, a gente dorme. Ali está sempre, né, em contato com o nosso verdadeiro eu. Né? E é por isso, quando ele diz aqui, ó, por isso, na fase infantil, ele se deixa guiar docilmente pelos instintos. Por isso é importante o trabalho, esse daqui é do mouse, o trabalho da evangelização infantil. Porque nesse período, até os 8, 9, 10 anos, esse terreno está fértil. Você pode semear ali, sabe, tudo que a criança aceita, né? Tem as exceções, mas a gente não fala de exceção, a gente fala da maioria, né? Em tudo tem exceção, mas a gente fala da maioria, porque ficar falando de exceção é perda de tempo. Então, a grande maioria e enquanto somos espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações, Deus deu para a gente uma infância bem cumprida. Nos planetas mais evoluídos, a infância é bem menor. Na nossa, é pelo menos aí uns 10, 11 anos. Então, né? Então você tem esse tempo para semear. Semear o que é de melhor. Porque depois dos 13, 14, o espírito começa. Oh, estou aqui de volta. E aí é complicado. Também volto a dizer, não é impossível, mas é muito trabalhoso você evangelizar adolescentes que não tiveram uma base religiosa, que já enfrentaram vários problemas na vida, né? Sofrimento, preconceito, abandono, abusos, e você chegar para falar de Jesus. Porque ele vai dizer, Jesus, Jesus. Jesus, quando eu passei por isso, onde estava Jesus? Não é questionador. Então, na fase infantil, é muito mais fácil, muito mais fácil. Eu, por exemplo, enquanto professora, apesar de ser professora de história, sempre quis trabalhar com criança. Sempre quis trabalhar com criança. Então, eu sempre trabalhei com criança dos 7, eu considero criança também até os 14 anos, né? Até os 14 anos. Porque é muito mais fácil para você conversar, para você lidar. Eles confiam, né? Eles confiam na gente. Eles vêm ao nosso encontro e você envolve, né? Quantas vezes eu tinha aluno que terminava a aula e dizia: Fulaninho vai para casa, sua mãe está esperando ele. Ah, não, tia, eu quero ficar aqui na escola. Quero ficar aqui na escola. Ah, eu vou ficar aqui na escola com você. Né? Então, é mais fácil. E é um amor verdadeiro. Você sente que aquela criança te ama. Aquele amor puro, desinteressado, não é? Desinteressado. Eu sempre fui apaixonada por isso. Nossa Senhora, apaixonada por isso. É aquele amor desinteressado, eles não te pedem nada, não te cobram nada. Então é maravilhoso. Eu adoro, acho maravilhoso trabalhar com criança. Já com adolescente eu nunca quis muito, porque é bem complicado. Mas mesmo, preferência. Já tem professor que só gosta de trabalhar com adolescente. Já não gosta de trabalhar com criança. Eu, na minha opinião sincera, eu acho que, eu sempre dizia isso, né? Que todo professor universitário deveria ter sido professor de ensino fundamental.
Se todo professor universitário tivesse sido um professor de ensino fundamental, a visão dele teria sido bem diferente, né? Mas o meu é de mais antigo. Então, ele diz aqui, né? Na fase infantil, o espírito se deixa guiar. Repare, não, o espírito não é infantil. Ele está reencarnado com o corpo de criança. Mas o espírito de criança, de bebezinho, não tem nada. Ele se deixa guiar docilmente pelos instintos. Ele, embora como espírito tenha consciência de tudo, né? Não consegue expressá-la através do novo corpo ao qual ela acaba de ligar. Então, esse espírito, ele tem consciência de tudo. Pode ter sido em outra encarnação um grande cientista, um grande filósofo, mas no momento, como ele está num corpo de criança, o cérebro dele ainda é infantil. E ele não consegue se expressar através desse sistema nervoso, através desse cérebro, como um homem adulto. Volto a dizer, tem suas exceções, tem os gênios aí, mas é exceção, né? Então, como é que uma criança de 5 anos, 4 anos, vai se expressar como um cientista? Mesmo sendo um espírito altamente intelectualizado. Vou falar de intelecto, não estou falando de moral. Ele não consegue. Ele não consegue, porque o corpo dele não está preparado para isso. Ele tem que esperar o corpo amadurecendo, ir amadurecendo, para que ele possa, né, se colocar. No caso do homem, eu vi uma pesquisa científica que, no caso do homem, o cérebro só está devidamente pronto por volta dos 20 anos. 20, 21. Da mulher, por volta dos 18, 19 anos. Mas do homem, por volta dos 20, 21 anos. Tá? Então, ele diz aqui, desde os primeiros momentos, contudo, todas as experiências vividas vão sendo gravadas, aliás, em videotape, que é outra tecnologia antiga, né? Como se pode comprovar com os fenômenos de replay que costumam ocorrer nas proximidades da morte, ou em face de algum perigo em que a morte seja bem provável iminente. Então, você reencarna e aí tudo vai sendo gravado nesse HD novo que você ganhou, mas com a possibilidade de você, vou usar o termo antigo, rebobinar a fita. Rebobinar a fita. É o tal do videotape. Então, você está adulto e pode, de repente, lembrar de algo da sua infância. Então, o que você está fazendo? Rebobinando a fita, voltando ao início da gravação, dessa encarnação. E aí ele fala, quantas vezes a pessoa, estando próxima da morte, ou em algum perigo iminente, ele tem esses flashes de coisas que fez no início dessa reencarnação no passado. Né? No fim de alguns anos de gravação, o cassete ou o HD, né, já dispõe de elementos suficientes para possibilitar o novo ser encarnado necessário de condições de vida. Você vai chegando aos 15, 16 anos, por aí, o que você veio gravando desde que você nasceu já te dá condições para você o quê? Viver aqui, essa reencarnação, com uma certa segurança. Porque vocês é um aprendizado, né? Escola, família, hábitos. Então, diz aqui, ele já sabe falar mais ou menos a língua que seus pais falam, e com alguns anos mais, terá condições de escrevê-la também, e ler o que nela estiver escrito. Então, até com 8, 9, 10 anos, ele já tem, né? Já fala a mesma língua dos pais, já sabe escrever, já sabe ler. Então, ele já tem lá os meios para se defender. Ampliando o seu aprendizado, terá posteriormente o seu cassete programado, o HD, para aquela existência. Não apenas com a linguagem com a qual ele pode comunicar com os que o cercam, mas com hábitos e costumes em que foi treinado, educado. Olha como educação. Lembra
O que é educação que diz Kardec? É o conjunto de hábitos adquiridos. Por isso, se alguém se aproxima para transmitir-lhe alguma informação, tem de usar um cassete ou um HD idêntico, ou muito parecido com o seu, onde as palavras e a imagem têm o mesmo significado. Então, se alguém quiser se aproximar de uma pessoa para passar a informação a ela, tem que falar a língua dela. Ou aquela pessoa que vai receber a informação compreenda. Nem ele irá entender alguém com um cassete diferente, alemão versus português, por exemplo. Estou falando, mas ele fala inglês. Por exemplo, básico. Se você é brasileiro, fala português. Se você é alemão, fala alemão. Não vão se entender. Né? Nem terá condição de captar o pensamento puro, onde imagens e conceitos são idênticos. É nesse sentido que dizíamos há pouco que o aprendizado de uma língua adicional representa a criação de um cassete sobressalente. Aí eu vou aprender inglês, então era como se eu ganhasse um pendrive novo, com a língua inglesa, né? Que nos serve para a comunicação com pessoas que usualmente estariam fora do alcance da nossa compreensão. Seja como for, porém, a personalidade, isto é, a pessoa encarnada, ele está falando aqui, ó, seja como for, porém, isso aqui seria bom de sublinhar. A personalidade. Quando ele fala de personalidade, ele está falando de encarnado. Fica programada dentro de certas limitações que, paradoxalmente, lhe são necessárias, indispensáveis mesmo ao seu intercâmbio com outras pessoas também encarnadas. Então, nós que estamos encarnados, temos o quê? Uma personalidade. E a nossa personalidade, ela fica programada para que a gente possa o quê? Viver bem aqui na Terra, tá? Dentro de certas limitações, é claro, mas com informações necessárias para que a gente possa se comunicar com o outro encarnado, né? Então a gente tá. Agora isso aqui, no nível da individualidade, agora já não é mais o encarnado. Ele já falou do espírito imortal. No nível da individualidade, porém continuam livres de tais limitações. Quando eu estou no plano espiritual, eu não tenho essas limitações para me comunicar. Entendeu? Eu estou encarnada, nasci no Brasil. Mas no momento que eu desdobro no plano espiritual, eu não preciso falar português. Eu posso me comunicar com alemão, com árabe, com grego, com pessoa de qualquer nacionalidade. Aqui na encarnada, eu só consigo falar com outro brasileiro, com alguém que fale português. Mas se eu desdobrar no plano espiritual, eu viro poliglota, vamos dizer assim, entre aspas. Qualquer espírito de qualquer região do planeta que esteja desdobrado e vier conversar comigo, eu vou entendê-lo. E o cara lá do Irã, mora no Irã, dormiu, desdobrou. Vem um chinês que fala mandarim, desdobrou. Eu vou poder bater no plano espiritual um belo papo com o chinês e com o iraniano, sem falar mandarim, sem falar a língua deles, dos iranianos. Entendeu? Porque o espírito não tem as limitações que nós encarnados temos. Não é interessante isso? Maravilha. Aí diz aqui, né? No nível da individualidade, porém, oi, fale. Uma vez eu sonhei, eu não sei falar inglês, tá, gente? Eu sei falar uma palavrinha em inglês, não é uma letra, posso dizer. E, e uma vez eu sonhei que eu estava conversando com uma pessoa em inglês. Aí eu acordei e fiquei questionando, gente, como é que eu estava conversando com ela em inglês se eu não sei inglês? E eu entendia tudo, batendo um papão com a pessoa, mas também não sei quem era, não conheço, entendeu? Mas eu achei aquilo, nem sabia que a gente, quando estava desdobrado, sei lá, a gente
podia ter essa capacidade de É a falar, né? linguagem do pensamento, que não é inglês, alemão nem português. Você pega a ideia do outro. Se assimila, você pega a ideia dele, ele pega a sua ideia. Então, na realidade, lá no Nossa, espiritual, a gente não fala inglês, alemão, francês. Você tem a noção que ele é um estrangeiro, no caso, que ele era inglês. uhum. Na realidade, você não estava conversando com ele em inglês, você estava conversando com ele a língua dos espíritos, que é a língua do Ah, pensamento. eu fiquei impressionada com isso. São dois espíritos, você está dizendo? É. Então, você está em espírito, é a tua individualidade. Então, está captando que ele, a ideia dele, não as palavras, mas a ideia dele. E ele capta a sua ideia. E a gente conversa. Ah, tá. É uma maravilha. Agora, ele vem aqui para cá e tem que arrumar um tradutor, porque não fala inglês, não fala alemão, não fala mandarim. Mas está no plano espiritual, língua falada não existe. É o Ah, pensamento. Então você compreende ele irradia o pensamento dele. Você capta e compreende. Por isso que diz, a língua dos espíritos é a língua do pensamento, né? Maravilhoso isso, né? Então ele diz aqui, da intimidade do ser, ele diz aqui no nível da individualidade, que é o espírito, porém continuam livres de tais limitações e podem entender-se pelo pensamento, sem necessidade de palavras. Era isso que estava acontecendo com você. Você estava compreendendo tudo que o companheiro estava falando pelo pensamento. Na intimidade do ser, ainda é possível perceber um ou outro informe, vindo da individualidade para a personalidade, por via intuitiva ou pelo sonho. Então, você pode passar, né, da sua memória da individualidade para o ser encarnado. Se houver uma necessidade, às vezes, né, de você reter alguma lembrança. Mas de uma personalidade para outra, recorre-se à comunicação codificada. Então, se eu preciso conversar com a Carmen, com a Denise ou com a Ana, eu preciso da língua portuguesa, do código, das palavras, das letras das palavras, das frases, do período. Nós precisamos. Mas se a gente estiver no plano espiritual, desdobrado, aí não. Mas se a gente estiver aqui, precisa. Né? Porque senão vai ficar assim, eu estou entendendo. Um olha para o outro e fica assim, lê ou não lê pensamento? Aí ele diz aqui, né? Mas de uma personalidade para outra recorre-se à comunicação codificada num confronto de cassetes, de HDs, né? Ainda que seja também possível a comunicação telepática, ou seja, mente a mente. O sonho, aliás, é veículo constante de mensagens da individualidade do espírito para a personalidade. E como em qualquer outro mecanismo de comunicação, a estrutura e a dinâmica do processo são idênticas às da mediunidade. De vez que também se trata de converter pensamentos em imagens, símbolos ou palavras. Aí fica por conta do médium. O problema é do médium, porque o espírito emite a ideia, que é o pensamento. O médium capta a ideia com o seu cérebro perispiritual e manda essa ideia para o seu cérebro físico, para a região do cérebro dele responsável pela linguagem escrita, linguagem falada, porque o nosso cérebro é divididinho, né? Cada parte do cérebro é responsável por uma coisa. Tanto que se a pessoa sofrer um acidente e acertar determinada área do cérebro, dá um problema danado, né? Não vai poder mais falar, não vai poder mais andar, não vai poder mais ver. Olha a visão diencefálica aí. Não vai poder mais ouvir, vai perder o olfato, vai perder o paladar. Né? Por quê? Porque o nosso cérebro é divididinho. Então, é mandado para essa parte do cérebro, e lá dentro do cérebro, aí sim, vamos colocar o código. É alemão? Vai para o alemão. É inglês? Vai para o inglês. É mandarim? Depois ele passar à frente, porque tem alguém esperando para ouvir, ler aquela mensagem, naquela língua do médium. Então, o médium que tem essa tarefa.
Aí a gente entende porque Kardec falou: espíritas amai-vos, mas espíritas instruí-vos. Porque o médium, e a gente está falando de espiritismo, e Kardec diz: todo mundo é médium, mas eu vou classificar como médium mesmo o extensivo. E o médium que trabalha no intercâmbio tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que ter essa cultura para saber escrever uma frase. Rose, nesse caso que ela sonhou que ela estava falando inglês com o outro. Nesse caso, ela não poderia ter esse registro do inglês de uma outra existência. Eu acredito que não, eu acredito no seguinte: é a influência, né, de você saber que aquela criatura vem daquela região. Aí ele vem lá dos Estados Unidos. Então, quando você tem na sua memória, fala inglês. Você pensa que está falando inglês, mas você não está falando inglês. Você tem a linguagem do pensamento. Então, eu encontro um francês no plano espiritual, a ideia é o quê? Ele vai falar francês. Porque eu já tenho isso na minha cabeça, né? Francês, o cara que nasce na França fala francês. Mas na hora que ele começa a falar, eu entendo. Eu entendo. E detalhe, também tem outra coisa. Eu já tive reencarnações em várias partes do mundo. Eu posso ter sido até um esquimó. Não posso? Ter tido até uma reencarnação como esquimó. Então, você fica com essa memória. Mas, na realidade, a comunicação é através do pensamento, é da ideia. É que, para a gente que está encarnado, ter essa capacidade, essa abstração de perceber linguagem de pensamento, se expressa o pensamento. A gente não sabe. A gente não sabe. São ondas. Ondas. É igual o pessoal olha assim, acendeu a luz. Como é que essa luz chegou aqui nessa lâmpada? Se nós tivéssemos a capacidade, uma visão, tipo de certos animais, a gente, ao olhar, graças a Deus que a gente não tem, ao olhar ao nosso redor, a gente ia ver o quê? Várias faixas de onda passando em nossa volta, vermelho, azul, verde, que a gente está mergulhado no mar de ondas eletromagnéticas. André Luiz chama de manto eletromagnético, são essas que vêm do pensamento. Essas outras, ondas sonoras. Alguém aqui está escutando a frequência da televisão, de alguma televisão nesse momento? De algum programa de rádio nesse momento? Não, mas que elas estão passando aqui, estão. Não estão lá. Está tudo aqui, a gente está mergulhado nessas ondas. Tem um monte de ondas. Igual quem já viu o filme, por exemplo, você vai no museu à noite. Imagina você no Louvre, onde está a Mona Lisa. Durante o dia, você se aproxima alguns metros dela. Quando o museu fecha e eles ligam o alarme, Jesus, Maria José. Várias linhas coloridas passam assim. São os alarmes, os detectores, vermelho, verde, amarelo, e volta. Se alguém tentar esbarrar numa linha daquela, é um escândalo, é um barulho danado. Então, eles ligam. Aí você vê vários, normalmente, né, eles botam óculos, aí quem está olhando assim, sem óculos, olho nu, não vê que o alarme está ligado. E tem aquelas linhas, né, de ondas eletromagnéticas em volta. Mas se botar um óculos especial, aí ele vê. Branca, vermelha, é do alarme. Então, os caras que roubam, né? Eles sabem, eles descem para passar. Mas é muito difícil, porque elas se cruzam, né? De toda maneira. Mas elas estão lá e a gente não vê. Entendeu? A gente não vê. E da missão impossível. É mentirada danada, né? Então, elas estão aí. E você vai captando essas ondas. Quando a gente está no desdobramento, a gente vai captando. A gente, lá está no plano espiritual, onda pensamento, que é a onda mente eletromagnética. Você capta aquela onda e naquela onda vem a informação que você quer. É uma coisa extraordinária. Gente, é uma coisa de Deus, então. O engenheiro eletrônico de Deus é um espetáculo. A gente não vai conseguir nunca fazer igual esse engenheiro eletrônico que trabalha para Deus, que fez esse negócio aí, né? Então, ele diz aqui, onde eu estou? Mas... Na intimidade, né?
Ah, tá. Na intimidade do ser, ainda é possível perceber um ou outro informe vindo da individualidade, personalidade, por via intuitiva ou pelo sonho. Mas de uma personalidade para outra, dois encarnados, recorre-se à comunicação codificada num confronto de cassetes, ainda que seja também possível a comunicação telepática. Também tem essa telepática, né? De mente a mente. Muito raro, né? Muito raro que entre encarnado alguém que saiba, né, ter essa capacidade de telepatia. Eu, pelo menos, nunca conheci ninguém. A não ser médios, mas vamos dizer assim, sem ser esse médio ostensivo. Sonho, aliás, é veículo constante de mensagens da individualidade para a personalidade. Então, quando a gente tem sonhos, são aquelas memórias que vêm lá do subconsciente e que ficam registradas na nossa memória, nesse cassete aqui, para que você lembre, né? E como em qualquer outro mecanismo de comunicação, a estrutura e a dinâmica do processo são idênticas às da mediunidade, de vez que também se trata de converter pensamentos em imagens, símbolos ou palavras. Aí é questão do médium. Em seu já citado livro, Insight, quer dizer, revelações, percepções da Era de Aquários, Gina Serminara lembra um exemplo ilustrativo, não apenas do trabalho intelectual realizado enquanto o corpo repousa, mas dos recursos de que se utiliza a mente para converter em símbolos inteligíveis, ao ser encarnado, pensamentos não formulados em palavras. Ou seja, como faz a mente para vestir o pensamento de forma a torná-lo perceptível. Vocês perceberam? Essa autora aqui, Gina Serminara, ela não é espírita. Mas perceberam que outros pesquisadores não espírita estudam esse tema, né? Isso me faz lembrar uma antiga versão cinematográfica de Um Homem Invisível. Vocês já viram esse filme, O Homem Invisível? Tem a versão antiga e a versão nova. A nova é até com aquele ator Bacon, acho que é Francis Bacon, não me lembro bem dele, o nome, mas é um ator até que eu gosto muito dele. E a antiga era até preto e branco, tá? Ele aqui eu acredito que esteja relembrando o filme O Nome Invisível preto e branco, mas tem uma versão nova já colorida, né? Mas eles aqui, baseado numa história de H.G. Wells, sempre escrevia essas histórias assim, né? Guerra dos Mundos, essas coisas assim. O Homem Invisível sumia, o Homem Invisível somente aparecia quando vestido. Ele era invisível, mas para os ele era um cientista. Para que os outros companheiros dele, cientista, que foi uma experiência que fizeram, daí ele foi invisível. Ele era meio maluquinho. Então, para que os amigos soubessem onde ele estava, ele tinha que botar uma roupa. E, na realidade, as pessoas viam uma roupa, né? Então, o quê? Ele somente aparecia quando vestido. Ou melhor, o que aparecia mesmo era a roupa dele. Então, quando ele queria aprontar, ele tirava a roupa, ninguém mais sabia quem ele era. Numa das cenas, ele vai desaparecendo enquanto se desembaraça de uma espécie de gaze enrolada em torno da cabeça e cobrindo todo o rosto. Porque os amigos dele já estavam meio preocupados com ele, fizeram, enrolaram ele numa gaze como se fosse uma múmia. E conforme ele vai tirando a gaze, ele vai desaparecendo, né? Li posteriormente uma explicação, diz o Hermínio Miranda, de como foi filmada a cena. Pintaram-lhe o rosto de negro, enfaixaram-no com a gaze, porque naquela época não tinha inteligência artificial, né? Hoje já seria diferente, né? Enfaixaram-no com a gaze e depois filmaram a cena contra um background totalmente negro. À medida que ele desenrolava a gaze, o rosto como que sumia contra o fundo negro, que o rosto dele estava pintado de preto, o que causava a ilusão de que ele desaparecia. Em suma, ele só se fazia visível quando enfaixado e vestido, tal como o pensamento, que precisa converter-se em símbolos ou códigos quando não pode ser transmitido em seu estado puro de mente a mente. Muito boa comparação. Muito boa comparação, né? Que ele faz aqui. Para que você perceba esse pensamento enquanto você está aqui encarnado, você precisa vestir o pensamento.
como ele, o invisível, para ser visto pelos colegas, estava sem fachada. O pensamento precisa ser revestido de quê? De códigos. De códigos. Se não for revestido de códigos, você que está encarnado não percebe Então, tem que esse ser pensamento, codificado. né? Precisa ser codificado. A doutora Serminara conta que o inventor da máquina de costura Singer, mundialmente conhecida, estava tendo dificuldades com a agulha. Isso aqui é muito interessante. Tudo mais funcionava satisfatoriamente, mas o ponto da costura, problema fundamental a todo o processo, era ainda inadequado. Certa noite, o cara que inventou a máquina Singer, ele sonhou, olha só que coisa interessante, uma tropa apresentando armas e notou que as pontas das baionetas eram furadas. Todo mundo sabe que é baioneta, né? Ao despertar, sabia como fazer suas agulhas. Era só colocar o furo bem junto da extremidade inferior. E por que não sonhou ovo com a agulha furada na ponta? Podemos perguntar. Não sei que resposta teria o leitor. De minha parte, acho que a agulha furada na ponta era um dado de que ele ainda, o inventor, não dispunha na sua memória. Ele ainda não tinha na memória dele, no cassete dele, dessa vida, ele ainda não tinha, nunca tinha visto uma agulha com ponta, com buraco da ponta. Então, como é que ele vai criar isso? Mas uma baioneta, ele sabia. Opa, isso é uma baioneta. E que curiosidade, essa baioneta tem um buraco de ponta. Vamos colocar a linha dentro do tecido. Vou transformar essa baioneta numa agulha. Porque a agulha com buraco, ele não tinha na memória E dele. ele percebeu a informação, né? A analogia, a comparação, a semelhança. Porque se mostrasse para ele uma agulha, ele não tinha esse registro desse desenho na cabeça. Então, alguém tinha que fazer, vou mostrar uma coisa parecida para ele fazer associação. Baioneta é uma faca, né? É um punhal que você prende na ponta, assim, naquela época do rifle, né? Então, ele sabe o que é. Aquilo é para puma, enfiar no meio do cara. Aí ele disse assim, poxa, uma faca, parecendo uma agulha espeta. Ah, o buraco lá, né? Então, ele diz aqui, era um dado de que ele ainda não dispunha na sua memória. E segundo nos ensinaram os espíritos, o pensamento utiliza para expressar-se o material guardado na memória. Aí eu entendo o Apocalipse de João. Como é que João Evangelista, na ilha de Patmos, né, tem uma visão e vai falar de uma batalha aérea? Ele não tinha Se isso no na máximo memória que dele. ele tem é passarinho de visão. Passarinho metálico, complicou, né? Aí ele vai dizer o quê? Ele vai dizer que é pássaros. Ele vai falar de pássaros. Mas quem já tivesse uma ideia do avião, hoje para nós, qualquer imagem que você tiver de um transporte do espaço, você vai dizer, não espacial. Porque tu conhece o avião, tu conhece, nós temos essa ideia. Você vai mirar boete do mundo. Pode ser daquele que fica visível, invisível, invisível. Você vai dizer, é uma nave espacial que tem condições de ficar invisível. Porque você conhece os santos do mundo, eu estou bicho lá em cima. Então você já sabe que avião. Agora, e o cara que não tem? Como é que ele vai associar no máximo? Na época de João nem tinha isso. Na época de Kardec, o balão com aquela cestinha, um avião fica meio. Ainda fica, né? Mas o de Kardec mostrar para ele um supersônico. Ele só tinha ideia do quê? Do balão. Do balão já existia. Aquela cestinha. Ele fazendo ligação de um balão com supersônico, aí também é forçação de barra. Imagina o João Evangelista, 2 antes de Cristo. Fica difícil, porque não tem esse registro da memória. Não é? E Deus não pode colocar, porque você tem que ter a experiência.
Você tem essa memória registrada porque você viveu experiência. Senão você diz assim, Senhor, coloque aqui na minha memória toda a tecnologia do ano 5.498. Aí eu lembro de Joana, você não pode estar onde teus pés não te levaram. Como? Não é? Complica, complica. Então, Neemias diz aqui, era um dado de que ele ainda não dispunha na sua memória. E, segundo nos ensinaram os espíritos, o pensamento utiliza para expressar-se o material guardado na memória. Por isso são, às vezes, tão confusas as imagens do sonho, precisamente por estarem a expressar em símbolos pensamentos meramente formulados ou aventuras numa dimensão em que os nossos conceitos habituais são inadequados para dizer o mínimo, que pode até acontecer. Lembra do Chico, que foi levado, né, a uma outra dimensão? André Luiz também foi levado, né, rapidamente, porque a mãe estava numa outra dimensão, mas não puderam ficar lá, porque não era a dimensão adequada para eles, nem para o André Luiz, nem para o Chico. Por isso que ele diz. O tanto que o Chico tem essa história, e o Chico diz assim: eu quero voltar rapidinho. Porque você vê um monte de coisa, você não consegue compreender aquilo do que está ali, né? Então ele diz aqui, Robert Monroe, em seu livro Jornadas Out the World, que eu não sei o que se traduz, Jornadas do Corpo. Jornadas, vou até escrever aqui, obrigado. Jornadas fora do corpo. Do corpo. Um episódio semelhante ao citado pela doutora Serminara. Em julho de 1959, ele sonhou que voava um avião que passou por baixo de fios telegráficos ou telefone e caiu um pouco adiante, espatifando-se contra o sol. Então, ele sonhou que o avião dele passou por baixo dos fios e acabou sofrendo um desastre. Somente ele conseguira sobreviver ao desastre. Dentro de 3 semanas, ele teve de fazer uma viagem ao estado de Carolina do Norte e ia conhecer os passageiros. Já viram do seu sonho, evidência. Já pensou? Ele olhou aí, gente, no avião aqui está todo mundo perto do meu sonho, o avião caiu, morreu todo mundo. Ai, ai. Mesmo assim, resolveu seguir viagem. Eu vou viajar. A certa altura, o aparelho começou a enfrentar turbulências provocadas pelo mau tempo. E Monroe achou que a tempestade aparecera do sonho, simbolizada pelos fios. Mas não houve nada de grave, chegaram todos sãos e salvos ao destino. Então, ele relacionou os fios que obrigou o avião a passar por baixo à tal da tempestade. 4 dias depois, Monroe teve um ataque cardíaco, em consequência do qual passou vários meses hospitalizado. Concluiu, portanto, que o sonho era de fato premonitório. Ele se equivocara apenas na sua interpretação. É que nem passava pela sua cabeça, consciente, que viesse a ter algum problema cardíaco. De vez que os médicos lhe haviam dito ainda há pouco que com uma coisa ele não precisava se preocupar, seu coração que estava ótimo. Isso aconteceu comigo, eu fui no cardiologista, e ele me examinou, eu fiz o eletrocardiograma, ele falou para mim assim, olha, a senhora pode ter qualquer problema, a senhora pode até morrer de qualquer coisa, mas do coração não. Seu coração é uma beleza. Seu coração não tem problema nenhum. Pouco tempo depois, fora disso, ainda sofri mais 1 ou 2 anos, até que eu descobri o problema. Então, eu tinha, né? Então, isso aqui. Percebemos, portanto, que a individualidade inconsciente, espírito, do Monroe, do Robert Monroe, enviou à personalidade consciente uma clara mensagem de perigo iminente. Olha o acidente, que o avião caiu, todo mundo morreu, menos ele. Perigo. Com risco de vida, porque um acidente de avião poderia ter morrido. Não sei se isso lhe ocorreu, mas vejo nos fios elétricos sobre os quais voara o avião do seu sonho o símbolo claro das veias e artérias pelas quais circula o sangue. Era difícil fazer essa interpretação, eu acredito, né? Enquanto que pelos fios circulam
mensagens telegráficas, telefônicas, com simples energia elétrica. Ele, porém, estava tão certo de que o problema não podia ser cardíaco, que viu na advertência do seu próprio pensamento um avião, que, no entanto, simbolizava o risco de vida que ele estava correndo. Entrou no avião, passou debaixo, sofreu um acidente, quase morreu, mas sobreviveu. Curioso ainda observar que, tal como no seu sonho, ele salvou-se do acidente circulatório, né? Muito interessante isso, né? Então, olha só, gente, como essa questão da mente, do pensamento, da transmissão da mensagem tem uma certa complexidade. E nós, muitas vezes, trabalhamos na casa espírita, né? Sem ter a mínima preocupação em estudar essas questões. Eu não vou dizer que a gente vai se tornar um expert dessa área, mas você ter pelo menos uma noção de como essa comunicação se passa na nossa mente, né? Da individualidade à personalidade. Estamos aqui, somos personalidades. Desdobramos, personalidade fica aqui. Lá assumimos o quê? A nossa individualidade, né? Aí daqui a pouco a gente tem que voltar. Aí, ó, apaga-se essa memória da individualidade, fica só da personalidade. Porque já pensou se a memória da individualidade ficasse viva com a memória da personalidade? Ia ser complicado, não ia? Ia ser muito complicado. Primeiro, porque eu iria lembrar de uma série de coisas que não me interessava lembrar agora. E isso ia conflitar, porque tem o detalhe: se eu lembro, a Eloá também lembra, a Carmen também lembra, a Márcia também lembra, a Denise também, porque se eu lembrasse e os outros não lembrassem, que maravilha, eu estava por cima da carne seca. Eu podia. O problema é que todo mundo vai lembrar. Aí vai ficar um olhando para o outro assim. Você, hein? Como diz o outro, eu sei o que você fez no verão passado. Não tem aquela história? Eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez ontem à noite. Nossa Senhora, que loucura, não é? Que loucura. Então, Deus, com a sua sabedoria, deixa, não está apagado, não. Está guardadinho. Quando há necessidade, abre-se uma gavetinha daquela, ó, e a memória vem. E às vezes o que vem numa gavetinha é uma pedrada. Imagina se alguém abrisse todas as gavetinhas ao mesmo tempo. Loucura. Daí o perigo desse povo que quer saber que roupa ela usou no casamento da Rainha de Sabá. Não é? Eu quero saber quantos diamantes tinha minha roupa, que eu fui dama de honra do casamento da Rainha de Sabá. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Será que você está preparado para lembrar disso? Será? Nem sempre. Lembra da Regina? Aquele lance lá do Egito? Que ela não viu. A memória do fato terrível estava mudada. Mas ela deduziu. Eu levei as crianças. Tinha um rio. E voltei sem as crianças. E eu não gostava da mãe das crianças. Ela entendeu. Todo mundo entendeu. Não é? Ela não gostava da irmã. A irmã tinha duas menininhas, duas sobrinhas. Ela levou as menininhas para um lugar que tinha um rio. Ela não viu nada, mas ela viu que ela voltou de lá sem as crianças. E depois recebeu essa notícia que as crianças haviam morrido. Ela entendeu que foi ela, mas a misericórdia divina não permitiu que ela visse o que ela fez. Será que a gente está preparado para ver isso? Eu acho que não. E detalhe, não vai ser só uma caminhada ao Rio, né? Tem várias caminhadas ao Rio. Várias caminhadas que nós fizemos ao Rio, né?
Ao Rio é exemplo, porque tem outras, né? Tem os buracos onde nós enterramos metade de uma população de uma aldeia, uma população inteira de uma aldeia, não tem? Tem. Tem aqueles que nós penduramos os postes para iluminar a estrada que vai de Petrópolis ao Rio de Janeiro. Não é? Não era assim que a gente fazia? Vamos iluminar, porque as tropas têm que passar, a noite é escura. Vamos botar todo mundo aí para iluminar. Não era o que a gente fazia? E aqueles que a gente levava para os leões, tadinhos, se alimentarem, que a gente deixava eles quase uma semana sem comer nada. Aí depois a gente jogava 500, 800 pessoas para os leões se alimentarem. E aquela história, que é a pior, que eu considero a pior delas, quando pegavam as crianças cristãs e recobriam com a pele das ovelhas ensanguentadas. Porque pegava as ovelhas, tirava a pele das ovelhas, cheia de sangue, cobria as criancinhas e botava lá no anfiteatro. Aí elas entravam tudo vestidinha de branquinha, pelinha de ovelha branquinha, escorrendo o sangue da ovelha. E depois eles soltavam o quê? Lobos famintos, que sentiam o cheiro de sangue da pele da ovelha. E eram, assim, 300, 400 crianças. Pose. E teve gente que brigou, porque queria não só botar a ovelha branca, mas queria botar também a ovelha preta. Não, eu acho que essa criança aqui fica melhor com a pelezinha da ovelha preta. Quem fez isso? Foram os tigres, leões, os Ô, leopardos. Pose, Fizeram isso? Não, nós. Oi, fale. além de lembrar, ainda ia atrair as vítimas, né? Para se aproximar da gente, né? Porque eles iam Exatamente. Então, o querer que se eu vingar, né? sinto? Essas atrocidades que a história registra, né? Até 2025, porque a gente está vendo os circos romanos agora em 2025, em Gaza, na Ucrânia, nós somos nós. Aí vai dar a culpa no tigre. O tigre ficou uma semana sem comer, é um animal irracional. Não é? Ele tem culpa, o tigre? Claro que não. É o tigre homem que tem culpa. É o tigre homem. Então Deus, a sua imensa misericórdia, disse assim: meu filho, não vai lá fazer regressão de memória, tu vai deparar com coisa que você hoje não está preparado para lembrar. Aí você hoje, eu sou espírita, trabalho na mesa mediúnica, dou curso do Evangelho de Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, dou curso do Sermão do Monte, e graças a Deus eu não lembro aquilo. Já começou também do curso do Sermão do Monte e de Amélia Rodrigues, Luz do Mundo, lembrando das ovelhinhas que eu botei lá. Não vai dar, não vai dar. Então, Deus, a sua misericórdia infinita, você não lembra disso, não. Então, inventa moda, deixa isso aí. Deixa isso aí. Que com o tempo. Aí vem aquela frase belíssima do Evangelho, né? Muitos pecados serão perdoados a quem muito amou. Então, você vai corrigir, reparar as atrocidades que vocês fizeram pelo amor, trabalhando em prol do nosso próximo. Aí tudo isso aí, ó, vai se apagando. Isso foi também daquele homem bruto que não conhecia o Evangelho de Jesus. Vai se apagando, porque você, como inteligente que é, vai correndo atrás do prejuízo. Entendeu? Então, muitos pecados serão perdoados, disse Jesus, a quem muito amou. Então, o negócio é amar, então vamos amar. Vamos trabalhar, vamos respeitar o próximo. Vamos trabalhar para Jesus, porque tu já sabe que a ficha corrida é quilométrica. Então, a gente tem que ir apagando essa história. Por isso que, quando a gente estuda o Evangelho de Jesus, ele fala o tempo todo sobre isso, né? A cada um segundo suas obras, ama a Deus como, acima de tudo, ao próximo como a ti mesmo, né? Fazer aos outros que você gostaria que te fizesse. É a forma que você tem de ir o quê? Saneando essa situação. Só assim
que você consegue resolver esse problema que todos nós temos. Somos espíritos de terceira ordem ainda, né? Então, gente, a vida até a tristeza, né? Mas também dá a alegria de saber que nós já estamos o quê? Correndo atrás, né? Ninguém mais está mandando ninguém lá para o circo romano, nem iluminando nada com ninguém. Mas temos muita estrada para caminhar, muita estrada para caminhar. A gente vai parar aqui, cima aula, né? Dia 15, item 8, interpretação. 15/5/25. Olha quanta reflexão esse texto trouxe para a gente, né? Quanta reflexão, né? É isso que a gente tem que fazer, tem que fazer essas reflexões. Então, gente, Carmen, faz a nossa prece de agradecimento, minha amiga, por favor. Carmen, liga aí teu microfone, faz a nossa prece. Sim. Então, Jesus, agradecemos mais esse estudo, esse conhecimento, essa noção do quanto nós somos capazes de entender essa realidade, tantas potências que nós temos dentro de nós, esse espírito que caminha por essa estrada evolutiva. Agradecemos mais uma vez de estarmos aqui hoje, nessa tarde, estudando. Que Jesus abençoe, que nós possamos ter essa vontade sempre de conhecer essa realidade que nos envolve, essas energias que permeiam o nosso ser aqui nessa terra. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Perguntar, Rose, como fosse